Olá, estamos aqui com mais um Resenha Corporativa e hoje como nosso convidado Jean Fanurax, treinador comportamental e pastor da Sara Nossa Terra. Seja bem-vindo, pastor. Gostaria que o senhor contasse um pouquinho da sua história, falasse pra gente, né, o que é ser treinador comportamental, como funciona. Doutora Sara, muito prazer, que legal estar aqui, agradeço, viu? Muita honra de estar aqui hoje nesse podcast. Acredito que nós vamos trocar uma ideia muito boa aqui. E respondendo à pergunta, o que é ser um treinador comportamental? Treinar é justamente o que o nome já diz, é treinar a pessoa a ela se comportar de acordo com aquilo que ela deseja alcançar. Então, eu desejo alcançar prosperidade, mas eu estou me comportando da maneira certa? Eu desejo ter um casamento de sucesso, mas eu estou me comportando da maneira certa? Eu quero fazer uma transição de carreira, sair de um negócio e abrir um meu próprio negócio. Eu estou me comportando da maneira certa? Para tudo na nossa vida, depende do nosso comportamento, da maneira como nós nos posicionamos diante da sociedade e diante dos nossos objetivos. Que legal. E esse treinamento comportamental, hoje acredito que nos dias atuais é até mais necessário, né? Porque a gente perdeu um pouco, acho que a humanidade perdeu um pouco a linha do que deve, o que não deve. É um desafio maior neste momento que vivemos na humanidade, ser um treinador comportamental e fazer com que as pessoas entendam qual é a melhor receita para chegar nos seus objetivos? Doutora, você acredita que o maior desafio é convencer as pessoas de que o comportamento delas precisa de um treinamento? Então, o que a pessoa ela coloca na cabeça dela? Ela coloca na cabeça, eu quero ter muito dinheiro. Mas ela não entende que as pessoas prósperas, as pessoas que têm uma prosperidade acima, que conseguem alcançar um patamar financeiro maior, elas têm uma maneira de se comportarem. E as pessoas não conseguem compreender isso. Então, a maior dificuldade, o maior desafio é, primeiro, conseguir convencer a pessoa. Você está sofrendo, você está passando por essa situação na sua vida por conta do comportamento que você está tendo. Então, se você conseguir converter, transformar este comportamento e voltar ele para o seu objetivo, você pode alcançar qualquer coisa nessa terra, dependendo do seu objetivo. Até essa linha, né, que na realidade anda muito junto, o fato de ser pastor, mas também como um treinador comportamental, isso ajuda, como que você consegue descrever, assim, tanto a questão da espiritualidade, da religiosidade, com o comportamento na sociedade, no mundo atual, né, com todos os desafios que se tem? A Bíblia, o tempo todo, ela fala sobre comportamento. Então você vê ali de Gênesis a Apocalipse, todos os livros da Bíblia comentando, falando sobre o comportamento das pessoas. Por exemplo, o Abraão é considerado o pai da fé. A fé é um comportamento. Porque quando a gente pega lá em Hebreus capítulo 11, quando fala dos heróis da fé, então citando ali Abraão, cita ele como o pai da fé. Só que antes, a Bíblia deixa claro para nós que a fé é um comportamento. O que a fé é? A fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção de que existem coisas que não se podem ver. Claramente um comportamento. Qual é o comportamento? De alguém convicto, de alguém certo do que quer. Não de uma pessoa que mística, né? Então, muitas pessoas tratam a fé como algo místico, como algo que está fora delas e não dentro delas. Elas pegam a responsabilidade da fé e elas colocam em Deus, sendo que Deus pega a responsabilidade da fé e coloca em nós. Sempre que Jesus ele operava um milagre, ele nunca dizia, vá em paz, porque eu te curei. Vá em paz, porque eu te salvei. Ele sempre terminava falando o quê? Vá em paz, a sua fé te salvou. Então você percebe que o que salvou a pessoa foi o comportamento dela. A maneira como ela se comportou diante do Salvador, diante de Jesus, fez com que ela alcançasse a cura, com que ela alcançasse ali a libertação de algo.
e fosse curada, fosse transformada, pisasse no novo patamar. Então, a fé, ela é a base de um comportamento espiritual. Então, como pastor, a gente trabalha a fé. A fé das pessoas alimenta a pessoa em ter mais fé, em se posicionar diante da sociedade, não como uma pessoa religiosa, mas como uma pessoa espiritual. Sim. Eu estava até pensando hoje, uma pessoa falou comigo, Jean, você é muito otimista. E eu falei com ela, não, eu não sou otimista, eu sou espiritual. Porque a Bíblia, ela fala para mim que tudo é possível ao que crê. Sim. Então, eu não posso me comportar de uma maneira de acreditar que não tem jeito, que eu não consigo, que eu não posso, sendo que aquilo que eu acredito está escrito falando que eu posso, que é possível, que tudo é possível ao que crê, que sem fé é impossível agradar a Deus, que através da fé todas as coisas são possíveis. Então, esse comportamento é o que a gente busca dia após dia, o comportamento da fé, o comportamento de quem quer ir além. Eu acho que fala muito disso, né? Aquela do creia em Deus e sua justiça, tudo lhe será acrescentado. E essa questão do tudo, às vezes as pessoas elas apostam muito, né? Esperam muito, mas não tem um movimento aqui. Então, eu creio que seja um pouco essa conexão do se movimentar aqui, você ter essa questão da fé especificamente, mas não depositar a sua fé e esperar que caia no seu colo aquilo que você deseja. Justamente, a fé é um risco. Quem tem fé está arriscando, né? Não tem como eu ter fé e não me arriscar. Vamos dar um exemplo aqui, um exemplo na Bíblia. Deixa eu lembrar aqui de um exemplo bom de fé. Por exemplo, Jesus ele estava passando por uma cidade, por uma aldeia ali, um bairro, né? E ali em Lucas, capítulo 9 ou capítulo 10, a Bíblia fala da mulher do fluxo de sangue. A Bíblia fala que aquela mulher ela estava doente há 12 anos e ela gastou tudo que tinha com os médicos e não conseguiu alcançar a cura dela. Olha que interessante. Só que a Bíblia fala que quando Jesus passou ali, ela colocou, olha o objetivo de fé dela. Se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu acredito que eu serei curada. Aquela mulher, ela estava doente. E o que ela fez? Ela atravessou uma multidão que estava espremendo Jesus e conseguiu tocar nas vestes. Ela conseguiu cumprir o objetivo dela. Porém, você percebe que ela arriscou, porque ela estava doente. Ela podia cair morta ali no chão, não é verdade? Mas ela falou, eu vou pro tudo ou nada. Eu vou pro tudo ou nada. E justamente foi o que ela fez. Ela atravessou aquela multidão, talvez brigou com algumas pessoas, né? Na minha imaginação, eu acredito que ela dando cotovelada nas pessoas, né? Dá licença, deixa eu passar. E naquela briga, ela chegou até Jesus e tocou. E a Bíblia fala que naquele momento Jesus parou. Sentiu, né? E falou, quem me tocou? No mesmo momento, um dos discípulos falaram, como que você está me perguntando quem te tocou? Você está rodeado de pessoas aqui em volta de você. Todo mundo está te tocando. Todo mundo queria estar em volta de Jesus. Aí Jesus fala, não, alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saiu poder. Olha só a clareza da fé. Olha que interessante. Porque ali a pessoa, existe maneiras de você se aproximar, né? Você pode se aproximar de qualquer maneira, tratando como uma pessoa qualquer, ou você pode se aproximar de fé e conseguir tirar poder de Deus, do Espírito Santo, poder de Jesus. E esse poder trazer cura, trazer prosperidade, livramento, abundância, riqueza, sucesso, libertação. E tudo isso é da maneira como você se aproxima como a mulher do fluxo de sangue. É o primeiro movimento, que é um movimento de fé para que te impulsione a dar passos em direção à sua conquista, em direção aos seus objetivos aqui nesse mundo.
Justamente, a forma como você se comporta. Nos meus treinamentos, eu costumo falar de temperamento e de comportamento. Então, por exemplo, o temperamento, vamos falar que a gente usa quatro temperamentos. Os temperamentos, o primeiro a gente fala que é o colérico, sanguíneo, o melancólico e o fleumático. São 4 temperamentos. E existe do outro lado 4 comportamentos, que são até parecidos uns com outros. Então, o comportamento, a gente vai ter aqui o primeiro comportamento, que é o dominante, aí tem o comunicador, o planejador e o analista. Então, a gente vê geralmente que, por exemplo, o dominante, ele sempre vai pender mais para o lado colérico. Alguém dominante é mais colérico, é mais enérgico, é aquela pessoa mais impulsiva, mais garra, mais energia. O influente, que é o comunicador, ele vai ser mais sanguíneo, mais sangue, né? Mais alegria, amizade, relacionamento. É o comunicador ali e o sanguíneo, eles batem muito um com o outro. O planejador, ele vai ser parecido com o melancólico. Nossa, mas o planejador é melancólico? Com certeza. Todo planejador, você percebe que ele é mais dramático. Ele tem que estar tudo dentro do plano. Tudo dentro do plano. Se sai um pouco fora do plano, ele desespera, desestabiliza. Então você vê que é parecido. E o analista, muito parecido com o fleumático. Então você percebe que o analista é a pessoa, o nome já fala, né? É a pessoa que analisa tudo. Então, geralmente ela vai ser aquela pessoa mais intro, mais fleuma, né? Mais para dentro. Então é aquela pessoa mais fechada, mais conservada. Você, por exemplo, como advogada, você tem um lado analista junto com um lado comunicador muito forte, que são 2 qualidades de um bom advogado. Você concorda comigo? Então, um bom advogado ele vai precisar ser um comunicador, um bom comunicador. Mas e se ele não for analítico? Como que ele vai observar as leis? Como que ele vai observar os ambientes? Onde ele entra, onde ele sai, aonde ele acha brechas dentro da lei para poder lutar pelo cliente dele? Faz sentido isso? Sim, com certeza. Não é verdade? E aí, pelo que eu estou entendendo nessa situação do temperamento e comportamento, a gente pode, por exemplo, dizer que o temperamento já é da pessoa, é natural, ela nasce com determinado temperamento, e o comportamento ele pode ser aprendido. Existe dentro desse treinamento comportamental alguma medida que você consiga, de repente, equalizar isso ou treinar aquela pessoa que, de repente, seja mais sanguíneo a tomar uma atitude diferente porque ela está num mercado diferente que aquilo possa atrapalhar? Muito boa pergunta. Com certeza dá. Eu costumo dizer que nenhum temperamento e nem comportamento ele é estático. Todo temperamento ou comportamento, ele depende muito do ambiente em que você está. Então, vamos dar um exemplo. Eu estou lá na igreja, eu sou um pastor e eu lidero equipes. Equipes, elas lutam por metas. E na hora de lutar pela meta dentro da equipe, eu não posso ser uma pessoa só um bom comunicador. Eu preciso ser mais dominante. Eu preciso ser mais colérico com a turma ali, não é verdade? Sim. Aqui no podcast eu sou total comunicador. Aqui eu estou na minha praia, né? Falar, conversar. Então você vê que não é estático. Se eu vou pegar a minha empresa e eu vou tentar colocar uma estratégia de venda, uma estratégia de impulsionamento, de criar um network, de fazer novas sociedades, eu vou precisar ser mais planejador, não é verdade? Se eu paro para poder fazer uma análise dos dados,
o que está vendendo mais, o que está vendendo menos, né? Qual funcionário tá indo mais, qual está indo menos, e qual área eu preciso colocar uma pessoa diferente. Eu já fui para o lado mais analista. Então você vê que eu passeio nos 4 comportamentos, dependendo do ambiente em que eu estou, da situação em que eu estou. Não sou estático. Ninguém é estático. Todo mundo vai ter um pouquinho. O temperamento também, ele também vai mudar de ambiente para ambiente. Então vamos pensar assim, dos temperamentos, né? Eu falei do colérico. O colérico, se eu for liderar, eu estou vendo que a equipe dentro da empresa, eu faço as visitas na empresa, o que eu percebo? Às vezes tem uma equipe que a equipe não está rendendo, a equipe não está indo. O que ela precisa? Eu vou colocar um fleumático lá para liderar aquela equipe? Não, eu coloco um colérico. Alguém que tem um temperamento mais colérico, que ele vai dar ânimo, energia para a turma, ele vai jogar para cima, né? Ele vai ser o motivadão ali da turma, né? Se eu tiver agora uma equipe que está com problema de relacionamento, as pessoas já não se dão muito bem, né? Tem fofoca na empresa, porque fulano falou aquilo, porque eu não concordo com isso dentro da empresa, eu vou colocar ali um líder mais comunicador, que ele vai conseguir fazer a ponte entre os colegas de equipe, né? Ele vai conseguir conversar com as pessoas, ele não vai chegar chutando a porta, ele vai conseguir ouvir a pessoa, o que as pessoas têm para falar, têm para dizer. Então, você percebe isso. Agora, eu estou com a empresa e eu preciso fazer um planejamento anual. O que nós vamos fazer durante o ano? Quem que eu vou chamar? Eu vou chamar alguém que seja mais planejador, para me ajudar dentro desse... eles usam no temperamento a expressão melancólico, né? Só que o melancólico dá ênfase para melancolia, e não é muito isso, não é verdade? Na verdade, o melancólico ele vai mais pelo lado planejador, é a pessoa mais racional, é a pessoa mais dentro do plano, que ela cria um caminho. Então, se eu quero criar um planejamento para a minha empresa, eu chamo a pessoa que tem um perfil mais assim. Agora, eu estou lá no TI, eu vou colocar um colérico lá dentro do TI? Jamais, eu vou colocar um analista, eu vou colocar um fleumático, porque ele vai ter essa desenvoltura de analisar os dados, de ver os detalhes, ele tem paciência para trabalhar, não é verdade? Então você percebe que em cada área da empresa, eu, como empreendedor, preciso ter essa visão de temperamento e de comportamento. Um empreendedor que tem isso, ele vai buscar aprender isso. Por quê? Porque ele vai prosperar muito mais. A empresa dele vai se desenvolver muito mais do que ele for no achismo. Muitos empreendedores, eles travam, doutora, porque eles agem muito no achismo. Eu acho que isso vai dar certo. Eu acho que isso tem como romper. Eu acho que esse produto vende. E a gente sabe que o mercado é cruel. O mercado não respeita achismos, né? Exatamente. Na verdade, o mercado ele respeita dados. O que é, o que não é. Então, o empreendedor que tem essa visão de analítica do negócio dele, ele com certeza vai saber contratar as pessoas certas, ele vai se conhecer, ele vai saber aonde na empresa ele lidera melhor, ele desenvolve melhor, entende? Então, até o empreendedor, muitas vezes ele tem essa dificuldade, porque ele vai montar uma equipe, ele às vezes se baseia no currículo. Ele pega lá um funcionário, alguém que está disponível para aquela determinada vaga, com um currículo excepcional, maravilhoso para aquilo. Mas aí tem essas questões do temperamento, do comportamento preponderante naquela pessoa, que ela não vai conseguir levar aquele cargo, aquela função de maneira mais efetiva, mais eficiente, com quanto ela tenha um currículo brilhante para aquilo. Isso acontece também. Com certeza. Você percebe aqui, ó, no podcast, eu vou colocar para editar o meu vídeo um comunicador? Não, eu vou colocar um analista. Provavelmente o cara que está editando o vídeo, ele é mais analítico.
ver os detalhes, onde eu vou pôr o Concordo. nome, aonde eu não vou pôr. Você entende? Concordo. Olha que a gente já consegue, né, perceber isso. Você, doutora, é alguém mais colérica. Você é alguém colérico, mais energia, né? Mais impulsiona, mais vamos fazer, age rápido, né? É a pessoa que age rápido. Você percebe que a gente são 4, né? A gente dividir 2 por 2, a gente percebe aqui que o colérico e o sanguíneo são pessoas que agem rápido. Já o melancólico e o fleumático são pessoas que agem devagar. Só qual que é a qualidade e o defeito? É geralmente quem age rápido, para rápido. Né? E quem demora um pouco mais para agir, ele, quando ele age, ele vai até o final. Ele não para. E a mesma coisa acontece com os comportamentos. O dominante e o comunicador, eles agem rápido. Às vezes age até sem pensar. Muitas vezes, né? Antes de você terminar de falar, a pessoa já está levantando como é que é, aonde que eu vou, como que eu faço. Né? Eu tenho um amigo meu muito dominante, eu vou conversando com ele e ele vai mexendo no chat GPT. Já olhando tudo, eu falei, rapaz, eu não estou abrindo uma empresa, não, nós estamos conversando, nós estamos trocando ideia. Mas você vê que ele já é um dominante, ele quer agir rápido, né? Mas para devagar. A perseverança, geralmente, desses 2 comportamentos, ela é de curta duração. Agora, quando você pega um planejador e um analista, se eles pegarem para fazer, eles não levantam, não param, enquanto o projeto não for concluído, enquanto o projeto não for terminado. Então, para o empreendimento dar certo, você tem que ter um pouco de cada ali, né? Com certeza. A gente não pode ficar parado num só perfil de pessoas. Ah, eu quero líderes comigo. Então eu vou colocar só dominante. Eles vão se matar, todo mundo lá dentro. Né? Vai começar a competição, vai começar a divergência de ideias e o dominante vai defender com unhas e dentes, com afinco. Todos eles dominantes defendendo com afinco, vai ser uma loucura. Vai ser uma loucura, vai ter que chamar o bombeiro para apagar esse fogo, né? Agora, a equipe perfeita é a equipe onde você consegue ver vários tipos de comportamentos, vários tipos de temperamentos e o líder principal, o empreendedor, ele consegue colocar cada pessoa no seu ambiente correto, ele consegue desenvolver a pessoa dentro daquele ambiente. Por exemplo, num ambiente de RH. No ambiente de RH, você não pode colocar alguém colérico, ele vai mandar todo mundo embora. Né? Alguém dominante, ele não vai concordar com nada, vai mandar todo mundo embora. Mas você pode colocar alguém comunicador, você pode colocar alguém mais analista. Deixa eu analisar a condição dessa pessoa, deixa eu ver como que ela pode desenvolver mais dentro desse cargo, deixa eu ouvir ela, por que que ela está nessa situação. Não é verdade? Quem consegue fazer isso? Um comunicador e um analista. E o empresário, o empreendedor que tem lá o seu negócio, ele sente essa dificuldade, às vezes, na sua equipe, ele pode contar com um serviço de consultoria num treinamento comportamental que, penso eu, inicialmente, até pelo que o senhor colocou, seria com o próprio empresário, para formar essa personalidade, para que ele desenvolva esses fatores, essa identificação da sua equipe, aí também com a equipe. Olha que interessante, você me fez lembrar aqui de uma cliente minha, a Bruna. A Bruna, ela tem um posto de gás, né, de GNV, gás de cozinha, e ela tem também uma papelaria. Olha só, o negócio dela vai de um lado para o outro, né? E ela me chamou porque ela estava tendo muita dificuldade com os funcionários dela. Então, o que que eu fiz? Primeiro eu fiz o teste com ela, o teste comportamental, né, com ela. Depois eu fiz com os colaboradores dela. Fiz com toda a empresa. Com cada um ali eu fiz. E quando ela entendeu a maneira de tratar ali cada colaborador, o negócio dela desenvolveu muito mais. Ela percebeu, eu não posso colocar esse colaborador na rua para poder atender cliente,
ele perde a cabeça, ele é muito colérico, ele é muito esquentado, não tem paciência. Esse daqui, eu preciso colocar ele no escritório junto comigo, ele é mais analista, planejador, eu preciso dele. Colocou ele lá na gerência, cuidando do dinheiro, cuidando da papelada. Esse daqui é mais comunicador, vou pôr ele nas vendas. Colocou ele vendendo. Tem um remanejamento, né? Justo. Dentro da própria empresa, aproveitando o material humano que já está ali, mas que de repente não estava alocada no local correto. Perfeito. E ela fez isso e a empresa dela dobrou o faturamento depois que ela fez isso. Porque ela teve uma visão mais ampla, não uma visão estática das pessoas. As pessoas eram boas, mas estavam colocadas nos lugares errados. Entendeu? Todo mundo é bom. Ela só precisa de alguém para tentar encaixar ela no local certo. Muito bom. Pastor Jean, foi um grande prazer tê-lo aqui no Resenha Corporativa. Espero ter aqui como convidado em outras oportunidades. E, inclusive, com o próximo nível, né? Boa ideia. Nossa, com o próximo nível. Até falar para os nossos, quem está nos assistindo, né? Próximo nível era um projeto do Pastor Jean, muito bom, que eu tive a oportunidade de participar em 2 edições e foi fantástico para essa visão empreendedora. Enfim, eu acho que é uma coisa a se pensar, retomar, porque foi muito bom aquilo, realmente. Doutora, super aceito o convite. Vi que tem mais 2 microfones ali. Então dá para a gente chamar até mais 2 convidados, né, que participaram do próximo nível, podem estar aqui com a gente também. E o propósito do próximo nível é justamente esse, é tirar a pessoa do nível que ela está e levar ela para o nível que ela gostaria de estar, que ela quer estar, que ela deseja, sonha estar, né? E vai ser uma satisfação muito grande, esse é o meu papel. Quero, você que está nos assistindo, quero desafiar você a me seguir nas redes sociais, é @JeanFanurax. O meu nome é um pouquinho complicadinho, mas eu acho que apareceu aqui, @JeanFanurax. Lá tem muito conteúdo bom para você que nós vamos compartilhar e estaremos juntos aí nessa caminhada. E vamos falar de negócio, doutora. É isso aí. Muito obrigada.